Olá, amigos. Graças a Deus a gente está tendo mais uma vez essa oportunidade de fazer uma live, trocar um pouquinho de informação, de conhecimento, de entendimento. Nas lives que a gente faz, a gente sempre lembra as pessoas aquilo que sempre eu vou lembrar. Verdade absoluta é algo que se nutre dentro de si. Todas as respostas que eu, o meu irmão, meu amigo de fé, o Rafael, der, são respostas que a gente está falando do que a gente vive. Então, a gente vai trazer um assunto hoje que é sobre a Umbanda. A gente vai falar a Umbanda, eu, no caso, os médiuns, né? Os espíritos, inclusive obsessores de luz, mentor, guia, aí seja o que for, e orixá. Nós vamos procurar se reter dentro deste tema. Entendeu? Então, candomblé, catimbó é outro dia, outra live. Vamos falar sobre a Umbanda, que é de todos nós. Por mais que a Umbanda, de alguma forma, ela se infiltra de uma forma sadia em outras, vamos dizer, linhas e olhares espiritistas, né? Ou espiritualistas, ok? A gente está hoje com a presença do Rafael Miranda, que vai nos ajudar aí a responder, a ler, tudo um pouco. Fica à vontade, Rafael. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Edson. Boa noite, meus amigos. Vamos falar um pouquinho sobre Umbanda e os espíritos que militam nela, né? E o que interessa mais, né? Porque é o amor, a verdade e a justiça. A caridade, o amor ao próximo, humildade, né? Suzélio de Moraes falava que Umbanda é amor, humildade e caridade. Outras linhas já partem para amor, verdade e justiça. Então, mas eu acho que todas essas duas colocações são perfeitamente o que é Umbanda. Umbanda é amor, Umbanda é humildade, é caridade, é justiça, porque a caridade é justa. Só recebe quem merece. Fica à vontade, Edson. Bom, antes de começar, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, porque depois a gente vai postar também no YouTube, aí fica, né? Meu amigo Rafael e meus amigos do Facebook, depois do YouTube. Eu vou começar fazendo um prólogo, aquele que vem lá do fundo da minha essência, falando aquilo que eu creio, aquilo que eu particularmente acredito, não posso falar pelo Rafael, é o que eu creio. A Umbanda, ela é ainda uma filosofia científica espiritista e anímica em desenvolvimento, aonde o Pai Zélio trouxe os pilares iniciais, o Caboclo Mirim e outros mártires da Umbanda, até alguns, a maioria em anonimato, mas que tiveram assim a sua assinatura nos terreiros, nas choupanas, nas casas, fazendo e praticando a sua caridade sem ver a quem, fazendo o bem sem ver a quem, doando a caridade em nome do Cristo, sem ver a quem. Então, quando eu falo da Umbanda, e pelo amor que eu tenho a Umbanda, eu não gosto da Umbanda, eu amo a Umbanda, eu preciso respeitar muito a Umbanda. Por exemplo, de Pai Rubens Saraceni, a Umbanda de W.W. Matos Silva, que é a Umbanda esotérica, a Umbanda, no caso, sagrada de Rubens Saraceni, a Umbanda esotérica de W.W. Matos Silva. O Rafael me corrige o nome dele, que ele é carioca também, que é o Roger Fleury, acho que é isso, né, Rafa? Que fala da Umbanda como a Upran. Pode falar, Rafa, por favor. É Roger Fleury mesmo. Isso, que fala da Umbanda sobre a Umpran, ele chama de Umpran, não Umbanda, né? Na Umbanda esotérica é Umbandan, Rubens Saraceni é Umbanda que seja. Eu tenho que respeitar, dentro de possível, as Umbandas de todos os terreiros do Brasil, seja o nome que dão, o culto que fazem, sendo da caridade, verdade e justiça, Umbanda, né? A Umbanda, vamos dizer assim, de benzimento, a Umbanda de desobsessão, a Umbanda de cura. Por quê? Porque para mim entender o que é Umbanda, eu tenho que respeitar as bandas. Porque se eu não respeitar as bandas, achar que eu que cultuo a Umbanda sagrada, ou eu que cultuo a Umbanda esotérica, ou eu que pertenço a Umbrandan, que é do mestre Roger, ou do Caboclo Mirim, ou eu faço Umbanda mesa branca, Umbanda Molocô, que eu cultuo a Umbanda certa, já dá eu. Porque uma coisa que eu sempre fui na minha vida, como médium atuante na Umbanda, é questionador. Duvidar, não. Questionar sempre.
mas uma questionação aonde eu queria crescer junto com aquilo que eu creio. Não que eu quero me rebaixar, me diminuir. E não crescer acima daquilo que eu faço, mas crescer por dentro, naquilo que ainda eu me sonego e naquilo que ainda eu pretendo um dia ser. Por eu ter essa convicção dentro de mim, como médium praticante da Umbanda, eu me perguntava assim, poxa, como eu já falei em algumas lives, por que algumas Umbanda e alguns terreiros não praticam a teologia? Por que outras precisam? Por que umas Umbanda tem casa de Exu? Por que outras não? Né? Qual é a Umbanda mais forte, que é a Umbanda mais certa? E eu sou muito curioso, Rafael. Eu comecei a perguntar para os mentores que eu trabalhava, desde a época quando eu era evangélico até então, e unânime eles falam a mesma coisa. E eles falavam assim para mim, Edson, a Umbanda é um laboratório de egos. Em 2035, de uma forma mais geral, ainda ela é muito diminuta, ela começará a ser um reformatório de almas. Quem falou isso foi Caboclo Pena Branca, num texto. Então, quer dizer que a Umbanda ainda ela está reformando egos. Quando ele falou isso, de pronto eu não aceitei. Que isso? Eu, um bandista, aceitar que um caboclo fale isso? Aí eu parei e comecei a anotar. Eu, graças a Deus, Deus me deu uma memória razoavelmente boa e uma crítica sobre mim mesmo maior ainda. E eu, como um bandista, antes disso evangélico, eu me lembro, em 1982, eu sou de 75, mas eu me lembro disso, eu ficava espiando nas frestas a época que o Exu de Umbanda vinha, da época que o Exu está agora. Mas como eu me lembro de todas as coisas, porque eu sou médio de telementação, eu não esqueço, de alguma forma eu tenho memória fotográfica para algumas coisas, que convém a espiritualidade não a mim, eu me lembrava de que o caboclo me falava, desde criancinha mesmo, desde 5, 6 anos, depois 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ele dizia, note, da mesma forma que a tecnologia vai evoluindo e a ideologia funcional do se ligar, do religare da sociedade a Deus, o homem com o homem ou com a natureza, isso vai maquiando as umbandas até no manifesto mediúnico. Vai maquiando as umbandas até na teologia, na liturgia, na magia, na filosofia, por que não dizer? E realmente este caboclo está certo. Eu separei aqui depois vários livros, com um livro no lado, um escritor no lado, eu até fiz aqui no PowerPoint, que eu nem sei mexer direito esse trem. É fácil pra caramba, mas depois eu boto aqui, bem no final da live, para as pessoas terem 5 livros que eu acho assim, que eu li e disse, poxa, isso é Umbanda. Agora, há discordâncias dos escritores e há concordâncias. Mas uma coisa que eu aprendi, quando você vê as coisas com amor, não existe discordância. Existe cumplicidade. O que um não fala, o outro fala. O que o outro deixou de falar, o outro cumprimenta. Isso é Umbanda, que é de todos nós. Fora disso, eu não posso dizer que seria um bom bandista. Por mais que a Umbanda é Umbanda, um bandista é um bandista. Outra coisa também, que eu estou falando bem por cima, porque daí as pessoas vão pegando as coisas para perguntar, se quiserem participar, eu sempre ficava assim pensando, né? Eu, quando tinha 6 anos, quando eu ia na igreja evangélica Assembleia de Deus, eu falei isso uma vez, eu vou lá saber o que eu quero Exu, 3h30 da tarde, um sol de Porto Alegre de rachar, aquela moto flutuando na frente da igreja, e eu falando para minha avó, e ela me beliscando, para com isso, menino, para com isso, você não está vendo nada, não tem nada ali. Eu falei, mas vó, tem um senhor ali todo de preto, de capacete na mão, a moto dele não tem roda, avó. Ela olhava para mim, para com isso, e eu olhando, eu via, cheio de insígnias, ele era humanoide, era um Exu de lei. Aí depois vem Robson Pinheiro, Norberto Peixoto escrevendo sobre isso. Hoje eu não sei quem era, mas ia, como eu já vi também alguns templos, principalmente em igrejas evangélicas, esses Exus aí. Em igreja católica também eu já vi Exu de cavalo assim no lado, aquele Exu de capa preta, aquela coisa toda. Mas eu sempre questiono, eu falo, mas por quê? Que em alguns lugares os Exus têm isso, por que em outros lugares os Exus vêm assim? E aquilo ficava até me incomodando o meu ego, porque eu ficava, pô, mas o que está acontecendo? Então hoje, com 45 anos, eu entendo que eu estudo a Umbanda há mais ou menos, deixa eu ver, eu estou com 45, desde os 19 anos. Muito. E a espiritualidade de uma forma bem universalista.
eu não posso dizer que o Exu que eu trabalho e a Umbanda que eu trabalho é a melhor. Se eu estiver falando isso, eu sou um mentiroso. Eu não posso fazer isso. Agora, eu posso dizer que a boa Umbanda é a caridade. Na mais pura essência. Fazer o bem sem ver a quem. Fazer o bem sem ver a quem. Porque eu notava, eu nunca vou me esquecer essa experiência, até eu estou me alongando demais, eu vou dividir com vocês, uma experiência que eu tive numa clarividência, foi numa casa em Porto Alegre, fica na Protásio Álvares, ela é espírita, se não me engano é Chico Xavier. Eu nunca entrei na casa. Eu estou descendo do ônibus Campos, para quem mora aí em Porto Alegre sabe que eu não estou mentindo. Tem o Campos Ipiranga, é o nome do ônibus, Campos, na linha Carris. E eu olho assim, eu vejo aquele cavalo lindo, aquele homem todo meio que de amargura e um capuz, e desço. De dia, de manhã isso. 10 horas da manhã, alguma coisa. Eu desço correndo assim e ele não some. E eu vou desviando, eu chego perto dele, aquele cara de uns 2,50 de altura. Eu me lembro que ele olhou para mim, assim, os olhos dele tinham uns panos, parecia um árabe. Era um Exu tranca-rua, protegendo uma casa espírita. E eu me lembro que abriu um tipo de um portal no lado, assim, da casa, e saiu um Exu todo futurista. A pele do Exu era meio azul turquesa. Era o quê? Um arcturiano. Eu lá sabia que era esse trem, rapaz. Eu era evangélico ainda. Aí eu olhei aquilo assim, eu vi que o Exu, que estava de armadura, ele olhou com uma cara estranha, por mais que estava tampado, o olhar dele foi como se fosse estranho. Aí ele olhou, eu vi que alguma coisa que o Exu de armadura viu nesse arcturiano que eu não vi. Aí ele bateu no peito, reverenciou, e o outro fez o mesmo movimento, e eu vi que eles conversaram, eu acho, mentalmente, e sumiram. Moral da história. Qual dos dois Exus era mais poderoso? Se os dois estavam numa casa espírita que não tinha nada a ver com a Umbanda. E era Exu. Então, eu sempre tive essa interrogação. É o que eu cultuo que gradua a minha evolução, ou é a minha essência pela reforma íntima que me dá mais leque de expressão de várias entidades com o mesmo nome, mas com vários graus de realidade, de cultura, de conhecimento, de desenvoltura e de autoespiritualização se aproximar de mim. Por isso que hoje eu sou universalista. Agora, não estou dizendo que quem é um bandista é obrigado a ser. Mas eu digo, a Umbanda que eu cultuo, os mentores que eu trabalho, não são meus. E eu não sou melhor que ninguém. Por isso que eu estou falando assim. Então, isso também tem em casa espírita. Na casa espírita, onde a gente estudou, fez curso de médio, outras coisas, até de apometria e outras coisas, a gente via preto velho, caboclo, dando palestra, e o palestrante, que não era vidente, ou dizia muitas vezes que era, dizia que era um francês, um alemão. Então, eu ficava olhando aquilo e ficava, tá, tô entendendo. Então, meus amigos, por isso que o Edson Rosa não é que evita falar sobre alguns temas, mas a espiritualidade pediu para mim falar sobre a Umbanda. Eu já fiz outras lives sobre a Umbanda, são raras, perto de outras que eu faço, porque eu sei que alguns irmãos meus de fé, eles talvez entendam mal a minha postura, né? Mas a gente entende que a Umbanda, ela é solta, ela é fluida. E outra, a Umbanda ainda está se formando, ela é muito jovem, muito nova. Então, tudo que é muito novo tende o ser humano a botar a mão no sagrado e no divino e tornar profano, principalmente quando fica baseado apenas em ritualística, mística, ou fica se baseando a evolução dos espíritos, ou a graduação do sacerdote, ou do dirigente, apenas pelo grau de conhecimento ritualístico, mas não moral, que ele possa nutrir mediante o segmento espiritual, dê o nome da Umbanda que for, que ele segue. Mas aí, cada um no seu nível de consciência, como disse o senhor Zé Pilinta das Almas, um amigo espiritual, cada um com os guias e com os Exu e com os caboclos e com os afins que merece. Simples assim. Fica à vontade, Rafael. Edson, eu até agradeço você ter tocado nessa, logo falando dos Exus, que eu acho que são as entidades mais mistificadas que existem. Eu me coloco como um soldado em terra de Exu, sou um servidor de Exu, mas dos verdadeiros Exus, os guardiões que vêm trabalhar no amor, na verdade do Cordeiro. Eu queria até pedir para você comentar, porque tem muitos lugares que se diz que depois um Exu vai evoluir para um caboclo ou para um preto velho.
Só que muitas das vezes o Exu já é caboclo e preto velho ao mesmo tempo. Só que como vai falar isso nas cabeças das pessoas que querem ficar presas àquela verdade? E você já começou logo falando, né, de várias experiências. Eu também tive uma experiência de ver numa projeção. Quando eu vi os meus Exus, eles estavam em forma de extraterrestre. Não estava com forma humana. E aí, o que prova isso? Que é melhor, que é pior, que é evoluído? Não, trabalho é trabalho, eles não estão nem aí para isso. Isso daí que a gente tem que aprender. Com relação, estava vendo aqui agora, antes de começar a live, um vídeo da tenda Mirim, né, que está completando 100 anos hoje, uma tenda bem antiga aqui do Rio, né? Eles, todos de branco. Aqui no Rio, muitas casas têm esse costume de... Na minha casa, onde eu trabalho hoje também, na Tenda Espírita Flor da Montanha, no Caboclo Pinambá, também a gente só trabalha de branco para qualquer que for entidade. E é um modo, e não prova nada, a roupa, o tamanho do cocar, a capa mais brilhosa, não quer dizer nada. Tem um guardião que fala que às vezes naquela velhinha que está encostada, lá no cantinho que ninguém dá nada, toda quietinha, pequenininha, onde estão os grandões. E assim é. O amor é o que vai dignificar e mostrar o propulso do seu trabalho perante aquilo que você tem que executar. Nada mais que isso. Só o amor que você nutre dentro de você. E não o quanto você fala, o quanto que você quer aparecer. Quando você está falando muito, chamando muita atenção para si, geralmente você está sendo ali alimentado e instigado por outras forças que não são a força da nossa querida Umbanda. Fica à vontade. Esse livro, nos portais de Aruanda, comenta exatamente o que o Rafael agora me perguntou, e a resposta desse livro é maravilhosa. Esse Marcelo, né, ele é umbandista, é sacerdote de Umbanda. Eu já li esse livro, sem mentira nenhuma, acho que umas 4 vezes, de tão bom e lógico que ele é. Ele não desfaz das outras umbandas, ele fala de entidades da mesma umbanda que é de todos nós, trabalhando em igreja evangélica, em casa espírita, porque a gente precisa entender assim, alguns espíritos espíritas são ortodoxos. Quando a gente morre, uma vez eu falei aqui na live, né? Uma vez a gente leva 2 coisas, ou carne podre, porque a gente não muda, a gente continua naquela coisa material, mesmo sendo espírito, simbolicamente, metaforicamente falando, carne podre, perdão, soluço. Ou você leva os teus conceitos para o plano espiritual, além da carne, além da matéria. Então, esse livro, que eu aconselho as pessoas lerem para estudar, até quem é da Umbanda de Rubens, ou na Umbanda de W.W. Mata Silva, ou que gosta de ler algumas coisas que não é bem da Umbanda, mas fala de entidades da Umbanda, que é do Norberto Peixoto, é umbandista, que fala do Robson Pinheiro. Então, esse Portais de Aruanda, para mim, não desfazendo, tem outros livros aqui que até eu vou mostrar depois, que eu aconselho as pessoas a ler para estudar, é um dos melhores livros que eu li, para mim, até hoje, falando disso que o Rafael está falando. Né? Que a gente, muitas das vezes, acha, mas o tronado, o espadado, o cruzado, porque tem que ser. Primeira coisa, Exu não evolui para caboclo nem preto velho. Nem preto velho evolui para Exu. Não existe isso no plano astral. Nós temos uma criancice e uma meninice, né, espiritual. Aí, quando o Caboclo Pena Branca falou que é Umbanda, ainda, até 2035, 34, está evoluindo mais os egos do que despertando as almas, e ele não falou isso para os consulentes, não. Ele falou isso para os praticantes da Umbanda. Não interessa. E eu ainda perguntei, qual Umbanda, meu pai? A Umbanda que é de todos nós. Não é porque ele veio pela minha psicografia, mas eu tenho olhos para ver, eu tenho ouvidos para escutar. Ele não mentiu, mas não sei se as pessoas vão aceitar, né? Agora, Edson, ego é ruim? Não, tanto é que a gente vê em todas as umbandas a caridade sendo feita, a verdade do amor ao Cristo sendo praticada. Então, não houve crítica na colocação do Pena Branca, houve estudo, coisa que muito umbandista, assim como eu, porque eu sou umbandista, eu posso falar, não gosta, despreza o estudo, valoriza mais o ritual de que o estudo. Então, esse livro, Nos Portais de Aruanda, para quem quer saber mais, se aprofundar mais, vendo que as entidades da Umbanda não são presas a arquétipos, isso não existe. Existe, sim, em entidades evoluídas que têm na sua ficha kármica
um dever mediante a um bolsão, a uma egrégora consciencial dentro da Umbanda, de uma forma de ver a Umbanda, que necessita ainda esse estavismo, esse sofismo, este pragmatismo, este dogma, esta aparência virtual sendo materializada para nós, para que nós, o quê? Apaziguamos o nosso ego para despertar a nossa consciência. Qual bobagem que eu estou falando? Se é a realidade. Rapaz, depois, olha, esse Preto Velho Benedito pediu para eu fazer essa live, depois eu que ouço, viu? Mas não tem problema não. Mas cada um, tempo ao tempo. Cada um na sua realidade, cada um na sua verdade. Porque a doutrina espírita está o quê? Adotrinando os egos. Ou vocês vê Chico Xavieres na Terra toda hora? Quantos Divaldo Franco vocês têm da doutrina espírita? Quantos Rubens Saraceni tem a Umbanda? Quantos caboclo mirim se incorporam com o mesmo vulto por aí? Então, a gente não está comparando poder espiritual. A gente está falando de moral, de feitura moral, de conceito de segmento. Quantos Norberto Peixoto, ou sei lá, eu estou falando do escritor, eu não posso falar da moral, que eu não conheci Rubens Saraceni particularmente, mas até onde eu sei, os livros dele são bons. Mas eu não cultuo a Umbanda do Rubens Saraceni e eu não desfaço da Umbanda que ele trouxe. É mais uma de tantas outras. Agora, eu não posso ler a Umbanda do Pai Rubens, que é maravilhosa, ou se não a Umbanda esotérica, e dizer, olha, a partir de hoje eu sou dessa Umbanda e as outras Umbandas não existem. E outra, o Exu que eu trabalho, ele é cruzado, espadado, coroado, como diz na Umbanda esotérica. Ele não é tronado. Não existe tronado. Então, você está entendendo, Rafael? Vocês estão me entendendo, pessoal, que estão ouvindo aí? Isso, para quem está dentro da Umbanda, já cria confusão. Imagina para quem não conhece nada. Aí fala, pô, mas que religião é essa? Aí vem aquela desculpinha de muitos sacerdotes. Ah, mas a Umbanda ela não é quantificada. Como não? Se a quantificação da Umbanda é verdade, justiça, caridade e amor ao próximo. Precisa mais quantificação, além de dizer para um irmão, eu te amo, não interessa quem você é. Existe maior quantificação de chegar alguém e pedir ajuda e você falar, olha, eu não tenho que lhe dar, a não ser a minha atenção e o meu amor. Isso serve? Precisa algum título a mais? Acho que não, né? Precisa de discernimento, da gente se sentir capaz e empoderado de trabalhar com a sua Umbanda, seja nas egrégoras do Timbó, do Catimbó, do Tori, do xamanismo, do voodoo, da quimbanda, do quimbaio. Não importa. O que importa é que a gente exteriorize essa Umbanda que é de todos nós e parem os mesmos umbandistas de criticarem um outro com Umbanda mais forte, Umbanda mais fraca, Umbanda faz isso, Umbanda faz aquilo. A minha é Umbanda como a de vocês. Eu só dei essa questão dos Exus não para falar quem é o verdadeiro e quem é o falso. Eu que quis falar assim, porque muitas das vezes já teve pessoas que vieram até mim e falaram bem assim, ô Rafael, e pessoas, poxa, na tua casa você só me passou um galho de arruda, será que eu tô limpo? Ai, meu Deus, aí eu olhei para a pessoa não entendia, eu falei, sim, meu irmão, mas por quê? Não, porque no outro lugar fizeram um monte de traço, me botaram no meio, aí estouraram pólvora, fizeram isso. Eu falei, ô, meu amigo, senta aqui, vamos tomar um café. Aí eu expliquei, lá naquela casa, o que fizeram foi certo. Aqui também. Mas você conhece uma criação de Vivaldi com um tom só? Você conhece uma tela realmente famosa com uma cor única? Assim é Umbanda, meu amigo. Se lá você se sentiu bem, com o jeito daqueles rituais, com toda forma, com todo modo, com toda maneira, frequente lá. Agora aqui está aberto para você. Comer um bolinho, tomar um café, tomar um passe, só que é com arruda. Não é que a pessoa continuou voltando e continuou indo em outro lugar. Qual é os melhores lugares? Nenhum. É Umbanda. Porque eu não sou melhor que a Umbanda. Eu sou um frequentador, que simbolicamente tem um título de sacerdote. Que para mim, particularmente, eu já falei várias vezes, para mim é um papel. Quem dá o sacerdócio é a vida. Né? Mas tempo ao tempo. Ok? Fica à vontade, Rafael. Tem uma pergunta aqui, Ed, do nosso irmão José Igor Andrade. Boa noite a todos. Independente da regra do terreiro de Umbanda, acaso
onde o pai de santo ou a mãe de santo coloque o nome da entidade dos seus filhos, e os filhos acabam batizado a entidade, como o nome que foi induzido. Entretanto, um guia de verdade pouco se importa com o nome, isso é óbvio, mas o certo não era a própria entidade dar o nome? Ô, José, não há necessidade dos espíritos luminares moverem mesas para os egos petrificados entender que existe mole, duro, seco, molhado, úmido, quente e frio. Há 2 séculos e meio atrás, você via quase um São Agostinho, uma Joana d'Arc, se duvidar até um Francisco de Assis, ter que fazer barulho numa mesa para nós, seres humanos evoluídos, entender que existe uma energia psíquica, uma vida após a morte. O que tem a ver isso que eu estou falando com a pergunta desse sermão? É a mesma coisa. Há uns tempos atrás, os caboclos tinham que firmar o seu ponto. Eu não vejo particularmente essa necessidade. Se o espírito é iluminar, o que importa o nome dele? Eu que sou eu, todo lascado, meu amigo, com essas dívidas que eu tenho kármica, que não são poucas, se um dia eu desencarnar e ser um Egum de Exu lá embaixo, bem embaixo, o Exu lá em cima, porque os Exus são luminares, eu pouco me importa o nome que me der, Exu Edson Vassoura, Edson Cabo de Vassoura, Edson Pano de Chão. Eu vou responder, porque eu estou para trabalhar, eu não estou para me aparecer. Agora, o nome importa quando a referência do nome se transforma em idolatria, bajulação, fanatismo, loucura e fascinação. Aí importa no sentido pejorativo, a uma corrente, ao médium, aos fusilantes. Aí importa no sentido pejorativo. Agora, se for para fazer a caridade, se é um caboclo de Oxóssi, se for Tupinambá, Arranca-Toco, Sete Frecha, tem problema. Agora, se o mentor chegar e falar, olha, eu não sou Arranca-Toco, meu nome é Pena Branca, boa, Pena Branca, para mim não vai mudar nada, continua caboclo. Agora, se para o caboclo necessita ele falar o nome, ele fala. Agora, se as pessoas quiserem... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, só não vou dar o nome dos estados, porque tem gente que pode se ofender, eu não estou aqui para criticar nada nem ninguém. Tem lugares em alguns estados que a pessoa queria ter Ogum de lei em sua casa. Queria muito ter Ogum de lei. Aí o média de Ogum, incorpora Ogum, ele diz, a partir de hoje tem Ogum de lei. E é Ogum de lei 30 anos, 40 anos, se duvidar. E verdadeiro. Se é um caboclo de luz, de muita luz, ele não dá bola. Agora, se é um espírito que tem ainda algumas ressalvas a serem admoestadas com as forças da mãe natureza, e este homem lindo, este sábio da Umbanda, que mesmo eu não cultuando a Umbanda dele, eu tenho um enorme respeito. Eu tive a honra de falar 6 vezes com o pai Rubens. A última vez ele viu o pai Benedito do meu lado, o que eu trabalho, não estou dizendo que é o mesmo, e ele me chamou e eu falei com ele. Um monte de gente lá viu isso, mas tá tudo certo. Fiquei quase 2 horas falando com ele lá na salinha dele lá, e ele escrevia ainda a lápis, e as filhas botavam na máquina depois. Ele ficava no tempo do lápis ainda. O tempo bom. E este senhor aí distinto, e este livro é maravilhoso, que fala mais ou menos sobre isso de uma outra forma, que eu respeito, por mais que para mim não serve a forma que ele fala, mas eu respeito, porque para muitos é a maior verdade do mundo. E do plano astral, para a grande maioria, talvez, de uma gama de consciências desencarnadas e luminosas. Como também, provavelmente, para outros senhores e para outros escritores, como este aqui que eu vou botar agora para vocês verem, que tem a mesma concepção da Umbanda, que é amor, caridade, verdade e justiça, mas já escreve bem diferente. Olha aí, ó. Essa Umbanda aí já é bem diferente da Umbanda Sagrada. E escreve a mesma coisa e responde ao José de um outro jeito, já muito diferente. Qual dos dois estão falando a verdade? Se a Umbanda é a única, mas é nós que, de alguma forma, necessitamos, através dos egos e das consciências, não da alma e do espírito, do ego, consciência e mente, paramentos, degraus de conhecimento, fases de envolvimento com o que seja realmente sagrado e divino e espiritual para dentro, para a gente entender que o verdadeiro progresso
da evolução espiritual é uma aquisição de si. Não é um requerimento daquilo que eu desconheço. É uma aquisição daquilo que ainda me sonego. Minha paz, a minha disciplina, a minha conduta, a minha moral, a minha ética, o meu melhor. Mas tempo ao tempo. E a gente respeita. Tá aí para quem quiser ler. Esses 2 livros, tanto do pai Rubens como do Roger, são bandas diferentes, mas é a mesma Umbanda. Não existe Umbanda melhor. E responde ao José. Como também a gente pode pegar, tá, Rafa, com licença, uma outra forma, uma outra visão de ver a nossa Umbanda, muito cristalizada mediante a doutrina dos espíritos, mediante a doutrina espírita, e ler esse livro com um olhar amoroso, entendendo que quem escreveu foi um espírita, mas não foge das diretrizes da Umbanda, que é de todos nós. O livro Loucura e Obsessão de Divaldo Franco foi escrito todo ele dentro de uma casa de Umbanda, só que sobre um olhar não crítico, mas crístico e amoroso da doutrina espírita por Dr. Bezerra de Menezes e outros espíritos luminares. Está aí, Loucura e Obsessão. Um livro escrito, um romance, dentro de uma casa de Umbanda, onde trabalha com loucura e desobsessão. E responde também, José, a sua pergunta. Então, para mim responder essa pergunta, eu só posso falar que o amor de uma entidade de luz rompe todos os lacres de desdém, ou até de, vamos dizer, de acanhamento espiritual que eu, Edson, talvez dirigente, tenha. Mas eu entendo também que tem espíritos que, por karma, os espíritos também têm karma, alguns, necessitam vir com nomes X, mediante a uma postura Y e perante a uma gama de oferenda e ritual e de ponto traçado e cantado, que eu também uso oferendas, uso ponto traçado e riscado, para que eles manipulem energias, porque em vidas passadas eles também pisaram na casca de banana, também pecaram. Como também há espíritos luminares que permitem que a gente use isso. Não é errado, não existe erro propriamente na evolução, quando a intenção é fazer o bem sem ver a quem. Então, a questão que eu estou levantando aqui não existe Umbanda melhor que a outra, nem errada. Existe a Umbanda que é para todos adaptada a seus anseios do ego, as suas carências da consciência, as suas potências elevadas ou não, de se sobrepor, de desbruxar com maior calma e brandura da sua mente do que seja real e verdadeiro, mediante a luz, que para todos é igual, um dia ou menos dia, do espírito e da alma, que se desbruça de uma forma que vai começar a requerer de fora, buscando para dentro. E buscando a verdade por dentro dos orixás, da Umbanda, para poder fluir para fora como mais um que está tentando nessa seara da evolução, que é para todos nós. Fica à vontade, Rafael. Eu nem tenho o que comentar mais. Você já respondeu aí divinamente, sem puxar o saco. Mas como diz o seu João Caveira, né? É tudo farinha no mesmo saco. É só proposta. São propostas diferentes, egrégoras diferentes, e não tem certo nem errado, tem funcionalidade. Se funciona, está bem, é assim que é. Uma vez eu perguntando, meu mentor, ele, graças a Deus, manifestado, meu pai tem esse presente de uma vez por ano ele vinha falar comigo, ou 2 por ano vinha falar comigo do meu pai. Eu perguntei, como é que vai ser assim para me trabalhar? Ele falou, filho, na hora que o amor desabrochar realmente dentro do teu coração, você trabalha em qualquer casa que você tiver. Você não vai ficar encontrando empecilho, porque é trabalho. E eu acho que Umbanda, médium bandista, é se pôr à disposição para fazer o que for. Desde lavar um copo, descarregar um copo, pegar um café para um preto velho, anotar um nome de um consulente, anotar um banho que for, até estar lá dentro de uma desobsessão complexa, tudo é trabalho. E os médiuns, assim, né? Aqueles que têm maior carga de trabalho, maior responsabilidade, são sempre os que devem mais. Chico Xavier e Divaldo aí, que eu sigo há muitos anos, 40 anos, que eu sou
também milito na doutrina espírita. Já estavam na compulsória, vamos dizer assim, nas últimas, ou vai. Então eles foram. É mais ou menos isso aí. Vamos passar para outra pergunta, Titi? Não, antes, Rafael, só vou colocar uma coisa deste livro também, que é encantador, como todos os outros que a gente está mostrando aqui ao longo da live, a gente vai mostrar, que também fala da Umbanda, a missão da Umbanda. Ele fala muito disso, né? Do caráter do medianeiro, da postura do medianeiro, dessa missão crística, né? Da Umbanda sobre todas as consciências, níveis e subníveis. Só que nós, umbandistas, temos uma dificuldade, não todos, está gravado, viu? Não todos, de entender o que é níveis e subníveis. A consciência humana, ela é infinita na sua evolução. Como é que eu vou dar níveis e subníveis de uma realidade? Será que o meu amor de ontem, vendo o olhar do meu filho, é mais poderoso do que hoje, vendo o mesmo olhar do meu filho? Então, a gente entende muitas das vezes que níveis e subníveis não é algo que se gradua para fora, é algo que se reconquista por dentro. Hoje, o meu nível de amar a Umbanda está de uma forma que eu posso entrar em qualquer templo de Umbanda, com qualquer ritualística, e amá-lo, não julgá-lo. Eu não perco tempo julgando o ritual de ninguém, nem forma, modo e maneira. Ok? A gente expõe, agora eu posso expor, como umbandista. Como eu posso também chegar e dizer, olha, a Umbanda que eu faço, que eu acabei de falar, não é a correta. Ela é adaptada aos anseios, aos lampejos de luminosidade do Edson Rosa, como sacerdote, que é o título que a Terra, aqui o humano, me dá. Não posso dizer que no plano espiritual eu tenha isso, provavelmente não. Esses 26 anos de militante de Umbanda, de alguma forma direta ou indireta em si. Agora eu posso garantir para vocês, todos os livros que eu estou mostrando aqui eu já li, reli várias vezes. O do Pai Rubens eu já li aquele ali umas 6 vezes. O do Norberto Peixoto, esse eu li 2 vezes. Tá? E são maravilhosos. Agora cabe a cada um se afinizar a Umbanda, que é de todos nós, mas na Umbanda que ele se credencia mais útil, mais em casa, mais tranquilo, ou como, vamos dizer, a mais correta ao seu coração nutrir. Mas não a mais correta e a melhor para todos. Quando fala do todo, aí começa o negócio a ferver. Agora, Edson, a Umbanda que você está falando aí, ela serve para todos? Sim. Agora, o modo da gente exteriorizar o culto talvez não sirva para muitos. A gente tem que ter essa humildade a entender que nem tudo que eu faço é bom, em sentido de graduar de esclarecimento aqueles que me recorrem. Tem um amigo que fez uma pergunta, Rafael, ou uma amiga, agora eu perdi aqui, mas eu vou fazer questão de responder, infelizmente agora passou e eu não vi, que a pessoa fala assim, tantas pessoas frequentadoras têm que estudar como os umbandistas. Eu, particularmente, como umbandista praticante, a obrigação do estudo é para quem pratica. Quem tem obrigação moral, ética e espiritual de estudar doutrinariamente a sua espiritualidade é quem cultua, não quem vai. Quem vai está todo lascado, como eu também, que cultuo, estou lascado, ou não, ou quem vai ou não. Mas, se eu entendo isso, toda vez que eu abro um terreiro de Umbanda, eu preciso tirar um pouquinho a ritualística de lado, tirar um pouquinho o acrético de lado e dar cara para bater como uma pessoa que está procurando acertar e falar um pouco da moral em Cristo, ou de Oxalá, falar um pouco do lado, vamos dizer, espiritual da coisa, não só ritualístico ou teosófico da mesma. Porque nem todo mundo vai entender a ritualística ou coisas assim como evolução. Vai entender como envolvimento, como presilhas, como tem isso em várias umbandas e até noutras religiões, não só da Umbanda e outras nomenclaturas. Então, é tempo ao tempo. Agora, eu vejo que quem tem obrigação pela lógica não é propriamente os frequentadores, são os dirigentes. Principalmente quem tem que estudar é os dirigentes, os filhos de santo, os umbandistas, para passar para as pessoas que estão indo lá pedir socorro e explicar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Rafa, e por favor, fique à vontade, viu? Perguntar, responder a alguém. Alguém vai pedir alguma coisa para o Exu que eu trabalho. E o Exu que eu trabalho, um deles, o seu Destranca-Rua, ele faz oferendas, então não tem nada.
E ele concorda muito com algumas coisas que o Rubens Saraceni expõe sobre os Exus. Mas eu já sigo outro segmento. Mas como ele é ele e eu sou eu, e se tiver que fazer o trabalho e dar certo, vamos fazer o que o Exu quer. E eu vou estar ali de corpo e alma, amando e respeitando. Só que o Exu, quando vem, ele fala uma coisa e o Edson também vai falar a mesma coisa, porque eu sigo o que o Exu aconselha. Mas a moral da história, Edson, quando alguém pede alguma coisa para Exu, eu não posso chegar numa pessoa, se eu sou um médico que estuda, e dizer assim, olha, você traz uma garrafa de cachaça, você traz aí, vamos fazer um padê com farinha e deixa comigo que o Exu resolve o teu problema. Pode vir, o Exu é forte. Eu seria um inconsequente se eu falasse isso para qualquer pessoa. Porque até então eu estou botando a Umbanda muito rasa. Eu estou botando a Umbanda no ritual, na troca. E a Umbanda não é rasa. E os Exus não são brinquedo. Eu tenho a obrigação, como sacerdote de Umbanda, em dizer, olha aqui, ó, o Exu é isso. Nós vamos mexer com a energia tal. O maior movimento quem vai fazer é a tua reforma íntima, porque o Exu já disse que ele pode lhe ajudar, ou a espiritualidade em peso da casa disse que a gente tem que fazer. Então, eu tenho o aval da espiritualidade. Então, quando eu tenho o aval da espiritualidade, eu não estou fazendo o que eu quero. Eu estou fazendo o que me orienta. Entendeu, Rafael? Aí, o que acontece? Eu faço o padê, faço o ritual para a pessoa, mas deixo bem claro, o Exu não é barganhento. Exu não é Maria vai com as outras. E Exu, ele é o encarregado das leis kármicas sobre a Terra. E como encarregado sobre essas leis, ele não é criança, ele não é burro, ele não é besta. Ele pode vir como malandro, pode vir como Exu Mirim, pode vir como Pombogira, pode vir como Caveira, pode vir das almas, de Malé, pode vir na linha que for. Ele não é irresponsável. E não é pela oferenda que ele vai se vender, porque senão ele é pior que eu, ele é morto de fome. Exu que se vende por oferenda, para mim, é morto de fome. Simples assim. Mas cada um tem o Exu que merece, trabalha na linha que merece. Lembrando, eu estou falando de Umbanda, eu não estou falando de Quimbanda, não estou falando de Candomblé. Estou falando de Umbanda. Então, os outros do outra linha, eu creio que não tem que se ofender. Se ofender, fazer o quê? Alguma coisa errada há. Então, isso é minha responsabilidade de sacerdote, porque senão é simples, a pessoa lá trai a esposa, vai lá, eu faço uma xepa ao Oxum, o casal volta no amor e a pessoa que trai continua traindo. Então tem alguma coisa errada. A religião que eu sigo, ela é esclarecedora. Ela não é um saco de pipoca que eu meto a mão, enfio na boca, engulo e depois saio por outras vias. Ela não é um supermercado de barganha de troca. Fica à vontade, Rafael. Com relação a isso daí, eu também concordo. Eu acho que quem está na assistência tem que tentar escutar o que as entidades vão falar quando falam boas coisas, porque também nem toda entidade nutre a nossa verdade, também nem toda entidade está sempre certa. Cada um tem seu ponto de vista. Como diz Sete Caveiras, cada banda é uma banda. Então, cada um na sua banda e seguir aquilo que nutre você. Se está te fazendo bem, continua indo, continua fazendo. Se não está fazendo bem, procura outro lugar. Mas também, se você começar a ir, vou aqui, vou lá, e começar só a criticar, eu acho que o problema não está nas umbandas, não. Pode estar na você que está precisando fazer uma reforma íntimazinha, se humildificar, né? Ficar mais humilde um pouco e tirar mais a cera do ouvido para poder escutar. Tem um comentário aqui, Edson, da Valéria Figueiredo. Pode seguir? Gosto da assistência, sinto que estou evoluindo nessa condição, mas sou forçada a entrar na corrente e incorporar como se estivesse somente essa mediunidade. Difícil esse caminho. Vai, Edson, depois eu falo. Ai, meu Deus, Jesus. Vamos lá. Olha só, a gente escolheu esse livro aqui,
tá? Como tem outros agora, graças a Deus, eu andei me atualizando, já tem alguns livros falando sobre outras modalidades mediúnicas da Umbanda, tá? Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Este livro, a Umbanda, a Protossíntese Cósmica, é um livro da Umbanda esotérica. É uma das Umbandas dentro da mesma Umbanda. Bom para uns, ruim para outros, como os outros livros que eu mostrei aqui. Cada um se adere. Outra coisa, eu não estou aqui para mostrar os livros para dar crédito aos autores. Eu estou aqui para credibilizar o conhecimento. Nesse livro, até algumas coisas aí que eu, particularmente, não concordo, mas eu estou botando aí porque tem muita coisa boa, como tem outros livros que eu postei aqui que tem coisa que eu não concordo, mas não é para agradar o Edson, é para as pessoas se elucidarem. Este livro especial, ele fala sobre outras modalidades mediúnicas e como os mentores trabalham nessas mediunidades. De uma forma, obviamente, acanhada e dentro da visão da Umbanda esotérica. Porque a Umbanda também tem isso, Rafael. Conforme o escritor e conforme a egrégora espiritual que o atinge, que o abrange, eles vão escrever sobre a mediunidade sempre envolvendo a caridade, se assim é Umbanda, mas sempre com uma característica muito peculiar e particular, a linha, a frequência vibracional nomenclatural e funcional da dita Umbanda. Por isso que eu disse, a Umbanda sagrada não é a mesma, idêntica à Umbanda esotérica. É só vocês lerem os dois livros de Rubens e a Sagrada, no caso a Sagrada, e ler a esotérica, vocês vão ver a diferença. É enorme. Mas qual é a melhor? Nenhuma. Agora, eu não posso falar que o escritor Rubens é ruim, o Rivas Neto é ruim. Não, estou falando da literatura de ambos, é excelente para muita gente. Eu não posso dizer que é ruim porque ajuda muita gente, elucida muitas pessoas, ok? Mas quem quiser saber sobre mediunidade, procura outras fontes dentro da Umbanda. Porém, minha amiga, até vou tirar agora essa imagem aqui, vai ficar gravado, quem quiser olhar depois os vídeos que a gente botou, vai ficar aí gravado nesse vídeo e áudio. Agora, uma coisa interessante. A Umbanda, desde o seu princípio, ela foi medianímica. E quando a gente estuda a mediunidade, a gente entende que o processo mediúnico e medianímico labuta, purifica, revifica para um refinar maior da propriedade de função, de objetivo, né, e de estabelecimento em equilíbrio e harmonia do ego. Não é das propriedades do espírito, as mais refinadas. Isso lá no começo da Umbanda. Por isso que no começo baixava mesmo, os caboclos vinham com aquela força, com aquela coisa toda. Tanto é que a gente via a força espiritual com muita pouca coisa. Uma pemba, um galho de arruda. Quem de nós, acima de 40 anos, e é umbandista, não soube daquela história do caboclo curar uma criança ou a levantar alguém quase morto com benzimento de um galho de arruda ou uma moita verde? Isso acontece hoje toda hora? A Umbanda está mais fraca? Ou a forma de nós interpretar a evolução da Umbanda é que está míope, opaca? Aí eu não estou criticando a Umbanda das pessoas, estou falando da Umbanda. Como umbandista, acho que eu posso falar. Isso serve para mim também. A cartola serve até os meus calcanhares. Então, o que acontece? Desde a década de 1982 para cá, mediante os meus estudos, pode ser um pouco até mais, 1990 para cá, que seja, o grau de médios conscientes e semiconscientes da Umbanda aumentou 90% a 95%. Quem era inconsciente está semiconsciente, quem era semiconsciente está ficando consciente. Isso é evolução, não é retrocesso. Só que o que acontece, Edson? A incorporação, ela comprova o poder da espiritualidade? Não. Se você lê os livros espíritas sérios, Ramatiz, lê os livros espíritas sérios, principalmente de Emmanuel, Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, ou livros sérios mesmo, você vai ver que a incorporação não deixa de ser ainda uma espécie de ferramenta necessária, mas é uma agressão, porque é uma outra consciência sobrepondo-se, mesmo com a minha vontade, à minha consciência. Não é algo comum. Há uma comunhão de interesse no começo, mas eu não posso dizer que essa comunhão de interesse
ela se entrelaça na objetividade da função do crescimento espiritual, porque eu me conheço. Eu não posso dizer que o meu desejo de fazer o bem é o mesmo desejo do Pena Branca, que é o meu mentor, do Pai Benedito, do Crispim, do Caboclo Tupiara, ou do Caboclo Sol Nascente. Eu não posso. Não posso nem dizer que minha vontade de evoluir é idêntica à do Exu de Tranca-Rua. Mesmo que ele incorpore em mim, eu sei que eu não estou me fingindo, eu sei. Agora ninguém é obrigado a acreditar. Eu não posso dizer que o que eu tenho de fé é a mesma de que as minhas entidades. Então, há a comunhão do meu interesse de servir? Há. Mas eu não posso dizer que há total conjuntura do meu objetivo de procura espiritual com verdadeira sinceridade, provinda do meu crescimento interior pelo que eu sou. Não apenas se mostrando no meu exterior pelo que eu faço ou pelo que eu sigo, com os meus mentores, com os meus supostos espíritos incorporantes em mim ou não. É essa inversão de valor espiritual que acaba muitas vezes alguns dirigentes e alguns irmãos sacerdotes e alguns, vamos dizer, tutores de algumas casas, estipulando a ferro e fogo que o médium tem que incorporar e tem que incorporar todas as linhas dentro da Umbanda. Como se não existisse na Umbanda irradiação intuitiva, telementação, psicometria, inspiração, psicografia, telepatia, médio de telecinésia, médio de efeito físico, médio de cura, tudo isso não precisa incorporar. Não precisa perder a consciência totalmente. Por mais que até mesmo consciente a gente fica com uma certa letargia mental e uma maior expiração empática do nosso sentir, dos nossos sentidos mais sensoriais vindos do espírito. Não sendo admodestados pela incorporação pelos nossos mentores através da ferramenta do nosso ego, da nossa consciência e da nossa mente, que só credibiliza quando pega, quando vê, quando agarra, quando cheira, quando fere, quando aperta, quando toma, quando arranca. Não! Isso já não é tão necessário. E isto é evolução. Agora existe ainda incorporação consciente, semiconsciente e consciente. Então, Valéria, vai muito de casa a casa. Perdão, Vandeleia, vai muito de casa a casa. Eu não estou criticando a casa que você vai, eu estou dando uma exemplificação daquilo que eu escuto de outros sacerdotes que estudam e da evolução que é clara para qualquer pessoa. Repito, por eu amar a Umbanda, eu não posso classificar a Umbanda conforme as deduções e as preconizações do meu umbigo. Eu não posso pegar a Umbanda e dizer a forma que eu trabalho aqui em Salvador é melhor do que São Paulo, ou a forma de São Paulo levar a Umbanda é melhor do que Piauí. Eu estou maluco? A Umbanda ela não depende de mim. Eu que dependo da Umbanda, por caridade à grande força crística, por hoje tocar o meu coração, para mim progredir para dentro e, quem sabe, com dignidade, princípios e caráter, não sendo um esmoleiro da espiritualidade, não sendo um carente, um ansioso e um dependente dos mentores, por livre e espontânea naturalidade, evoluir para fora como um homem de bem, uma mulher de bem. Isso é o básico de qualquer doutrina que se diga evoluída, independente das umbandas que for. Mas a questão é que a Umbanda ela se polui com nossos modos viventes de ver, pela lupa da carência, a espiritualidade que nos socorre. Pela miopia da conveniência, a espiritualidade que por nós trabalha. E pela lente gigantesca da ansiedade, e assim vai a euforia, o orgulho, a vaidade em si, e o egoísmo de observar como deve ou não deve, pode ou não pode ser feito o que eu acho verdadeiro. Fica difícil. Eu acho que eu já lhe respondi, viu, minha irmã? O problema não está em você nem na sua mediunidade. Mas o que eu mais vejo nesses momentos agora são médiuns maravilhosos, caboclos, pretos velhos, guias de verdade, mediunizando seus médiuns e vão nos terreiros, alguns, eu não estou dando nome, e não pode trabalhar porque não incorpora. Aí cabe o dirigente fazer sessão. Quer ver uma coisa? Sessão de médium consciente. Você não vê isso. O dia que fizer a sessão de médium consciente vai ser difícil, por quê? Porque os próprios adeptos têm dificuldade
de trabalhar com outras modalidades mais refinadas na Umbanda. Imagina quem frequenta, não vai acreditar que o médium está incorporado, porque o médium é carente, se ele não está incorporado, parece que não é nada. E quando ele tem que se vestir como a entidade, refalar como a entidade fala, ficar 24 horas alimentando aquele corpo de egrégora consciencial, porque senão parece que ele não tem alguma coisa com ele. Oh, meu Deus, tempo ao tempo. Falo com muito amor e carinho, mas tempo ao tempo, que a Umbanda é de todos nós. A Umbanda é linda demais. Fica à vontade, Rafael. Tem uma colocação aqui do Alexandre Souza. Ser bem sincero, eu não concordo muito não, mas eu vou ler. O que falta no kardecismo tem na Umbanda e o que falta na Umbanda tem no kardecismo. Eu acho que são egrégoras diferentes, propostas diferentes, para públicos diferentes. Isso daqui eu sempre bato, porque eu trabalho nessas duas linhas. Minha família é kardecista há vamos botar quase 50 anos. Minha mãe já foi dirigente de centro espírita. Meu pai é médico kardecista. E quando eu parti para Umbanda, eles me questionaram. Você não pode ficar aqui junto com a gente, precisa de médium aqui para a gente trabalhar, uma casa pequena. Eu falei assim, não. Porque foi lá na Umbanda que eu aprendi a ser gente, que até então não era. Mesmo sendo kardecista, eu não conseguia sentir dentro de mim. Foi na Umbanda que eu senti. E eu vejo que não falta nada, nenhum nem no outro. São trabalhos diferentes. Aonde, como o Edson já falou aqui, de ver o Exu tranca-rua guardando no centro espírita, no nosso ver físico, que a gente separa, quando lá no espiritual é tudo uma coisa só. Eles só se adaptam à forma de trabalho como se fosse, uma vez, o tranca-rua falou, como é que é o porte diferente de uma mesa espírita, vem como doutor, e no centro de Umbanda ele vem como tranca-ruas. É o mesmo espírito, a essência é a mesma, só que o manejo de trabalho e a forma a ser trabalhada são diferentes. Então, eu acho que cada filosofia tem o seu jeito de trabalhar conforme a necessidade e a egrégora consciencial dos frequentadores carnados e desencarnados. Fica à vontade, Edson. Não tem nem que comentar, perfeita a tua colocação. Só vou ressaltar de novo. Esse livro do tio Divaldo, Loucura e Obsessão, ele foi todo ele romanceado, é um livro de uma casa de Umbanda, só que pelo um olhar de espíritos da doutrina espírita, que não existe doutrina Kardec, mas espírito espírita. E eles ficam impressionados, eu já li esse livro várias vezes, com a evolução. Tanto é que a gente vê um pouco algumas reminiscências do escritor Carnado, que no começo ele começa a dizer que o Exu não é muito evoluído. No meio do livro ele já chama de guardião. E ele termina o livro chamando de senhores guardiões. O que é o conhecimento? Porque a gente precisa ler o livro sentindo a história. E ele fala de uma casa de Umbanda com defumador, com tambor, com consulta com preto velho, e ali desenrola toda a história, 5 histórias de desobsessão e loucura complexa, aonde a gente vê que o mesmo trabalho na casa espírita é feito na Umbanda, mas com pintura diferente, com sons diferentes, mas a qualidade do amor é crística. É essa caridade que a gente precisa ter no nosso coração e entender que não é o apetrecho que titula evoluído ou não evoluído. É a objetividade do coração que desoprime um suicida que se faz oprimido, que redime ou instiga o redimir de alguém que quer cometer o suicídio ou que quer cometer um crime. Que verte no outro, instigando, sem impor, uma forma de amor que o outro se veja em amar, enquanto ele só encontra dor e sofrimento. Pouco importa se isso vai ser na casa Joana de Ângeles, se vai ser na Mansão do Caminho, ou se vai ser lá no Bequinho da Lomba, naquela casa lá do Pai Chico de Minas.
Pouco importa para doutor Bezerra de Menezes se é o bisturi de luz ou se é o galho de arruda colhido no terreiro da Dona Maria. Se é o amor que é o maior instrumento da caridade nesta esfera. E que a lubrificação e a iluminação é pelo amar sem impor condições, meu Deus. Mas tempo ao tempo, Rafael. Tá aí o livro para quem quiser ler. Fica à vontade, Rafa. Mas muito obrigado pela colocação, irmão. Não há críticas nem na minha colocação, nem na de Rafa. Mas a gente precisa falar assim para ver se as pessoas desopilam um pouco. É só frisar que são pontos de vistas, não a verdade absoluta. Com relação a isso que você falou aí, Edson, um livro assim também bastante interessante, que é um romance também, né, que você pode ver onde ele bota bem claro trabalhadores do espiritismo trabalhando num centro de Umbanda e vice-versa, é o Tambores de Angola, do Robson Pinheiro, que ele vai ver o doutor lá se arcoando e se posicionando como um preto velho. Isso tem várias passagens sobre isso. Tem mais uma pergunta aqui. É do Joel Pedrotti. Boa noite, Joel. Em questão ao preconceito, a Umbanda se adaptou ou a cabeça das pessoas estão mais abertas a essa linda religião? Pode começar, Edson. Aí depois... Bom, Rafael, eu vejo assim... Como eu sou muito assim infiltrado, não posso dizer que sou convidado, né? Se eu sou infiltrado, eu sou metido. Há muitas linhas e segmentos dentro da Umbanda. Eu não estou criticando ninguém, não estou citando nomes, mas olhando com total sinceridade, o maior preconceito ainda é dos mesmos umbandistas. Não contra a Umbanda, mas contra a forma, modo e maneira de a Umbanda ser pura, sagrada, divina e magistral, de outras formas que eu, Edson, não cultuo em outra pessoa, que talvez eu creia, por ego, que não está fazendo certo. Porque quando a gente se une, independente da diferença que se faz, os ritos, a cerimônia, mas com aquela sequência do amor, da verdade e da justiça, quando se quebra toda a caractere de indiferenças entre os adeptos, instantaneamente, quem nos busca, ou quem busca a Umbanda como socorro e clareza, há de compreender sentindo. E há de sentir raciocinando que a Umbanda é uma das religiões mais evoluídas deste planeta. E que nós, adeptos, eu, dirigente de Umbanda, tenho a responsabilidade de, antes de ser um sacerdote, ser um homem de bem, de boa vontade. Ser um cidadão digno. Porque para pisar na Umbanda tem que pisar devagarinho. Né, Rafael? Então tem que ser digno. Digno ao ponto, muitas das vezes, de eu ter que baixar o meu facho e dizer, meu irmão, você está certo, a minha Umbanda está errada. Fique com a sua verdade. Ah, mas a tua Umbanda é do demônio. Eu falei, rapaz, mas não é mesmo? Tendo para a Umbanda me aguentar, minha personalidade é Edson Rosa, ela tem que ter um, né? E sou eu, porque nem Exu é, meu irmão. E deixo. Tiro de letra. Agora, não devemos, Edson, nos proteger contra os preconceitos? Claro que devemos. Mas nós devemos trabalhar dentro da nossa casa. Os nossos preconceitos. Inclusive esse, sobre incorporação, não é um preconceito? Eu faço uma corrente de médiuns. Aí tem uma médium psicográfica. Ou tem uma médium clarividente. Ou tem uma médium que trabalha com cura. E eu vejo, se tem algum realmente médium vidente na casa, ou pela sensibilidade, ou pelas cartas, ou búzios, sei lá, que tem um mentor com ela. Vamos dizer que o mentor dela seja o Caboclo Sete Encruzilhadas. Dessa pessoa que não incorpora, inconsciente. Aí o caboclo incorpora nela, ela fica semi-consciente ou consciente, mas o caboclo está ali. Será que eu vou ter que deixar a pessoa 24 horas ou sempre só cuidando do fichário? Eu nunca vou botar aquela pessoa para trabalhar? O que inibe ela de trabalhar? A incorporação, não é isso? E se eu acreditar que o que inibe ela de incorporar, ela não incorporar, eu estou sendo preconceituoso. Eu sou um bandista preconceituoso.
E outra, não estudo a Umbanda. Nem é que eu trabalho. Então, Rafael, quando o preconceito já é imerso dentro dos nossos cultos, imagina fora, meu amigo. Mas as pessoas não pensam assim. É mais fácil eu pegar algum que tem um livro sagrado, que eu não estou criticando, embaixo do braço e dizer, olha, ele chama nós de demônio, de que nós trabalhar os nossos demônios. Que muitas das vezes, eu repito, o que mais vem à minha pessoa são médios dizendo, Edson, eu já tive pessoas que se fingiam, mistificavam o caboclo. Aí dormiam de noite e o caboclo dizia, meu filho, não tem problema não. Desde que tudo que eu falar, você fazer. Olha o que é amor do caboclo. E nunca pegue os méritos da cura para mim e para você. Porque quem está curando é Deus. A pessoa trabalhou, sabe quantos anos assim, Rafael? Quase 16 anos. Chegou uma hora que a consciência dela ficou tão pesada, que daí o caboclo disse, minha filha, sai dessa casa porque não dá mais. Em uma casa de luz. Mas você está ficando doente. O teu psiquismo não está aguentando isso. Entra numa casa que aceite. Eu e você, do jeito que nós temos que trabalhar. Você consciente e eu ciente, no amor a Cristo. Aí eu vou falar o que para essa pessoa, Rafael? Por mais que eu leia livros, por mais que eu tenha o título de sacerdote físico, não espiritual, o que eu vou falar para uma pessoa? Qual é o tipo de consolo que eu vou dar para uma pessoa assim? Não, minha irmã, você está errada, a casa estava certa? Ou dizer a realidade, o sacerdote não estuda? Eu não posso falar isso, porque se eu falar, eu estou julgando o sacerdote, eu estou julgando alguém. O que eu disse para ela? Eu falei, minha irmã, o teu mentor já te deu o conselho, sai da casa e procura outra. Hoje ela trabalha numa casa universalista, estou dizendo uma situação de muitas por aí, que a casa aceita. O mentor vem, a pessoa fica irradiada, consciente, e fica um combo, como se fosse uma incorporação inconsciente, e a pessoa vai irradiando e sentindo e dando ali as informações, sempre passando pelo crivo da razão e do bom senso. Mas aí necessita o quê? Estudo moral e ético humano. Não aprender que Oxum aceita oferenda na cachoeira, ou que Exu abre cruzeiro com oferenda. Não. Isso aí não é evolução mediúnica para ninguém. Isso aí é funcionalidade magística. Não é evolução mediúnica, não. Então, enquanto a gente não estudar a mediunidade dentro da Umbanda como ela é, e ela é tão qual evoluída como a doutrina dos espíritos, mediante a filosofia trazida por Allan Kardec e outros espíritos luminares, a Umbanda vai ser taxada como ainda é em alguns estados, em alguns lugares que eu já viajei, de pessoas que diziam ser de outra linha espiritista, dizer que a Umbanda é coisa de gente atrasada. Aí eu vou dizer que não, se eu vejo isso quase todo dia, e vem a mim pessoas dizendo essas coisas, aí eu tenho que engolir, porque a pessoa, ela é ignorante porque não conhece a Umbanda. E eu, sacerdote de Umbanda, eu ignoro as realidades mediúnicas da Umbanda, desfazendo da mediunidade das outras pessoas. O que é pior? Qual é o maior preconceito? O que está lá fora, que não devia me atingir, porque eu me conheço por dentro e eu conheço a Umbanda? Ou é a ignorância minha por dentro que ignora os meus irmãos de evolução mediúnica? Cheio de preconceito, arrogância e outras coisas. Pelo amor de Deus, está na hora da gente crescer, né? Mas cá um. Fica à vontade, Rafael. Como que você falou aí, eu vou usar uma colocação de uma outra doutrina que eu sigo, como nosso tema é Umbanda, não vou citar, que na Umbanda também serve essa mesma colocação. Tudo se soma, tudo se completa. São formas de trabalhar diferente. Eu, por exemplo, vou usar como um exemplo, eu trabalho com um caboclo que ele brada muito e bate muito o pé no chão, faz muito barulho, e eu questionava isso. Na antiga casa onde eu trabalhava, certamente eu não ia conseguir trabalhar dessa forma. Mas o caboclo que é evoluído e só trabalha dessa forma, não. O evoluído sou eu. Eu que tenho que abrir espaço para me conhecer primeiro essa forma de trabalho, e quem sabe lá na frente eu já ter a força de me adaptar e trabalhar dessa forma. O que Edson falou com relação ao preconceito. Se a gente não se entende, nós umbandistas não nos entendemos, como é que quem está de fora vai entender a gente? Aí vai gerar o preconceito sempre, entendeu? E é aquela coisa, deixa falar quem quiser falar e vão seguindo o caminho.
Eu acho que o maior preconceituoso é aquele que se dói pelo preconceito. Lógico que se a gente não vai aceitar uma ofensa, ofender, lógico que a gente vai tomar nosso partido de defesa, vamos dizer assim. Mas se quiser falar e não sabe o que está falando, baixa a cabeça e fica quietinho. Que no seu coração você sabe o que você está sentindo, sabe o que você está se propusendo a fazer. Porque todos os irmãos aqui que estão escutando a live, que são bandistas, que são médios de Umbanda, sabe que não é fácil uma gira, o preparo que a gente tem que fazer, não tanto a nível de resguardo, mas o preparo mental, espiritual, que a gente tem que chegar calmo na gira para a gente não estar dando interferência no trabalho das entidades, porque acontece, quando o nosso psiquismo está muito agitado, atormentado demais, a gente atrapalha o trabalho, depois a gente sofre as consequências desses atrapalhos. Então é uma questão da doação mesmo, e vamos deixar falar quem quiser falar e vamos seguir. Pode seguir, Edson. Fica à vontade, Rafael. Se você quiser ler alguma pergunta, alguma coisa assim, quiser colaborar, fica à vontade aí. Mais ainda de sugar. Quer falar um pouco de orixá, Edson? Rafael, eu vou fazer você fazer um prólogo só para mim pegar uma água rapidinho, por favor. Se quiser dar uma comentário de orixá, depois eu volto e falo, por favor. O que seria orixá, na visão do Rafael? São potestades do macrocosmo universal que se manifestam manipulando as forças da mãe natureza em um propósito de um bem maior, que é o amor crístico universal. Cada orixá tem seu ponto de força, seus elementos, sua ação dentro da vida de cada um, dentro do manifesto em caridade e verdade de todos aqueles que procuram esses grandes pais e mães, seja de Oxalá ou Baloaê, seja a força a qual você cultue, eles têm como propósito o amor aos seus filhos e ensinar esses filhos a ter o amor pelos seus irmãos, que todos os orixás são manifestos das forças de Deus. Então os orixás são Deus acalentando cada filho que tem necessidade, dentro das suas perdições, das suas loucuras, das suas chagas, das suas dúvidas, a transformar esses filhos em seres um pouco melhores. Fica à vontade, Titi. Bom, eu não ouvi o que você falou, que eu fui ali na outra sala pegar uma água, mas tá válido. Tá válido, meu irmão. Cada um tem sua referência. Eu vou falar de orixá de 3 formas. O orixá cósmico, que é o fraterno. O orixá planetário, que é o divino. E o orixá, em essência anímica, que é o sagrado. Vou começar de dentro para fora e ao mesmo tempo, porque não dizer de fora para dentro. Edson Rosa, o que é o orixá para você? Em primeiro lugar, o orixá não tem personificação. Ele cria personificação quando o meu ânimo, quando minha alma assim flui pelo meu ego, grau de consciência e minha mente. E aí vai aflorando atributos, virtudes, ou até mesmo alguns desvelos que eu preciso, pelas polaridades, não de certo e errado, bem e mal, mas pela polaridade positiva e negativa, me equilibrar e me harmonizar. Então, o orixá, nessa encarnação, o meu orixá no candomblé, nessa encarnação, se chama Oxaguian. Porém, ele é o orixá nessa vida que reveste o que há de real na materialidade, porque ele dá o maior atributo que o meu espírito presenteia
a forma e a tensividade entre a quinta essência e a carne orgânica, que é a minha alma. Então, a minha alma, não o meu ego, a minha alma, não minha consciência, a minha alma, não a minha mente, é o orixá. Uma das frações deste orixá que está interligado com os outros dois, que eu já vou falar quais são, que é o mesmo. Então, essa minha alma, ela, por estar, de alguma forma, ainda presa na carne, então eu estou sob as regências da materialidade, e sobre a materialidade, há ferro, cobre, há minerais, há cristais, há plantas, há fauna, a selva, a relva, há todos os processos do tudo que há. E como essa minha alma é um orixá ainda adormecido em mim, conforme as linhas espiritistas e espiritualistas que eu adentrar, esse orixá precisa nascer, precisa acordar, despertar. Na Umbanda, que é o tema e não é candomblé, por mais que eu falei de Oxaguião, vou falar de Umbanda, o meu orixá na Umbanda, ou melhor, o guia que corresponde ao meu orixá na Umbanda é o Gundilei, que se manifestou nesse corpinho poluído aqui 2 vezes na minha vida. O Gundilei. Fez pão de pemba, todos aqueles negócios dele. Então, Ogum, como o caboclo sol nascente, que é um caboclo de Xangô, já é totalmente diferente. Todos eles obedecem às regências vibracionais, anímicas, latentes da minha alma mediante as propriedades de evolução, de acepção sensorial do intelecto e de acepção empática da sensibilidade de múltiplas existências incalculáveis, não só no planeta Terra, mas como no macrocosmo. Isso é meu orixá, como orixá de vocês. Por isso que troca em cada encarnação. Porque o meu orixá de essência está ligado com o orixá cósmico. Eu vou tentar falar de uma forma bem simples, quem quiser pegar, pega, quem não quiser, vamos à luta no estudo. Porque eu estou fugindo um pouco da Umbanda e, ao mesmo tempo, falando da Umbanda. É o meu estudo particular. Aí temos o orixá da Mãe Natureza, que é o orixá que fica nos reinos da Mãe Natureza. Cachoeira de um orixá, praia do outro orixá, pedreiras de um orixá, campinas de um orixá, matas de um orixá, e aí vai. Arco-íris, céu, tempestades de dados orixás, porque eles permeiam a minha materialidade física, porque eu respiro, eu como orixá toda vez que eu como arroz. Eu bebo orixá toda vez que eu tomo um chazinho, que nem esse aqui. Porque daí eu estou falando do orixá divino, porque me mantém em vida orgânica, é divino. E eu consagro ele porque eu testemunho, através da minha vitalidade orgânica e psíquica, e comungo com o meu orixá interior e com este orixá exterior, que é da Mãe Natureza. Estou falando de seres elementais, não. Também não estou confundindo ninguém. Parem e pensem. Aí vocês vão agregando a Umbanda que vocês estudam aí, ver se faz sentido. Aí depois tem o outro orixá. Eu estou saindo do sagrado, entro no divino, e agora eu vou para o fraterno, para não dizer para o macro, que é o orixá cósmico, que é aquele que escapa à minha percepção da materialidade, que é aquele que vai muito mais além a minha acepção das ligas fluídicas, orgânicas ou plasmóticas entre a matéria e a forma, o modo e a maneira das coisas se mostrarem. Aí eu já estou entrando no orixá cósmico, que é aquele orixá, vamos dizer assim, que rege não só um planeta, mas uma galáxia inteira. Eu vou parar por aí, mas em todos esses livros aí que eu dei, e deixei aqui ao longo dessa live, de alguma forma, e todos eles eu já li, eles falam isso que eu estou falando de formas diferentes. Agora, o bacana de estudar sobre orixá é que a gente designa nomes.
Se o nome que eu ouvi não designar a razão e a verdade do que eu creio, parece que eu não dou valor. Mesmo que seja a mesma coisa. Edson, na Umbanda, qual é a missão dos caboclos, mentores? Despertar esse orixá nosso interior. Trazer de dentro para fora esse progresso medioanímico, anímico, fazer que a alma, que esse orixá, medique comumente os egos interligados, a consciências interligadas, as mentes interligadas sobre o orixá regente dos elementos junto com a regência da egrégora consciencial da dita Umbanda que eu trabalho. Aí eu vou ter que fazer oferendas para me equilibrar, fazer rituais para me estabelecer, fazer banhos de descargas para me harmonizar. Pensa no que eu estou falando. É o remédio, né? Fazer o quê? Eu vou parar por aqui, Rafa, porque, olha, falar de orixá é muito vasto, mas eu posso dizer que o orixá está tanto na nossa essência de alma e se transpassa pelo nosso ego, pela nossa consciência e pela nossa mente, mas ele está na nossa essência da alma, do espírito, do que é, do que há e do que foi, do que será sempre, como está na regência dos fluidos da mãe natureza, como Deus, flutuante, como no macrocosmo, desde que eu entenda que eu posso tornar religioso até o orixá do planeta, dos elementos do planeta. Já o orixá cósmico, que seria o fluido universal e suas variantes moderações, né, de frequências fractal, esse aí eu não posso dizer que é da Umbanda. Não, ele é de todas as bandas. Então, o crescimento do orixá em nós é isso, é como o 8 pitagórico. Ele desperta nós ao ponto de talvez eu usar uma vela branca e depois eu não usar mais, eu usar meu pensamento luminoso. Não porque eu evoluí no ritual que eu faço, é por eu concluir dentro de mim que o que está lá fora é igualzinho que o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro pode fazer prodígios tão qual como está lá fora, se eu me revestir do bem e do melhor, em comunhão com o perfeito do sagrado, em comunhão com o absoluto do divino, e partilhando a disciplina da perfeição com o que há de fraternal lá fora. Acho que eu falei 3 vezes a mesma coisa, viu, Rafael? Fica à vontade, meu amigo. Os mentores da Umbanda têm esse trabalho, despertar esse orixá interior, usando os orixás dos elementos da natureza, a força, né, o axé, e para que a gente alcance maior captação deste orixá cósmico que está sobre nós. Inclusive até nos irmãos evangélicos, por Espírito Santo, se eles quiserem chamar assim, não tem problema não. Fica à vontade, Rafa. Edson, já acabaram as perguntas. Não, por exemplo, por enquanto aqui não tem mais nenhuma pergunta. Então faz assim, Rafa, a gente já está com quase 1h30, acho que já está bom. Se você quiser fazer as suas colocações sem pressa, fica à vontade. Para mim já está legal, mas sem pressa, por favor. É o que eu tenho a dizer, né, meus irmãos? A Umbanda é uma religião, filosofia, arte maravilhosa, muito bonita. Conheçam outros terreiros, conheçam outros cultos, conheçam a Umbanda associada a outras religiões. Eu sou um praticante dela, agora já está no final, vou falar, eu pratico Umbandaime e também a Umbanda normal. É outro tipo de trabalho. É um trabalho de muito impacto, onde, assim, como a gente se diz, o Daime é para todos, mas nem todos são para o Daime. Porque é uma forma de trabalhar bem intensa, mas que não prova nada, que é mais forte, que é melhor. Porque o forte mesmo é o amor que Cristo veio nos ensinar. E é onde a gente deve desenvolver isso, qualquer que seja a religião que nós pratiquemos, ou que nos afinizamos, ou que acreditamos. O que importa é o amor, é a caridade, é a compaixão, é a fraternidade. Que é isso que nesses tempos nós estamos precisando tanto, é a gente ser fraternos com os nossos irmãos, acredito eu. Acredito eu não, eu tenho certeza que a gente tem que ser fraterno. E essa fraternidade começa antes da gente querer ser um grande médium ou trabalhar direito, vamos começar a praticar nossa fraternidade a quem a gente mais deve, que são
os nossos parentes, aqueles que estão mais próximos da gente, que são o que a gente mais tem que ajudar para depois poder estar ajudando por aí afora. É isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Edson, pela oportunidade. Muito obrigado aos irmãos aí pelas perguntas. Nenhuma pergunta foi pessoal, né? Nenhuma resposta foi pessoal. A gente só exemplificamos pelos nossos pontos de vista. Como diz nosso amigo de Tranca-Rua das Almas, não se apegue naquilo que eu falo, mas se apegue naquilo que vocês sentem e que deixem o coração de vocês em paz. Uma boa noite a todos. Bom, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, depois a gente vai postar no YouTube. Eu vou encerrar a live com as últimas palavras do Rafa, não tem nem o que acrescentar. A Umbanda de todos nós, e se a gente está fazendo a coisa certa, o nosso coração sabe, não tem que se ofender com nada que foi falado aqui. Tem sim que se engrandecer, não com o que foi falado, mas o que já faz, o que já segue. Que Deus abençoe, que Oxalá, Tupã, né, Manitu, abençoe a todas as pessoas no Saravá, no Axé, e muita luz a todos os umbandistas, irmãos funcionais dessa fraternidade da Umbanda, que é de todos nós. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos.